Este jardim foi criado quando foi decidido fazer a Fundação Carlos Gulbenkian em Portugal. Na altura houve um concurso grande, por convite, dirigido aos melhores arquitetos portugueses, e a equipa que ganhou já tinha, como parte da equipa, mais como consultor, mas a trabalhar no projeto do concurso, o arquiteto Viana Barreto. Porquê que chamaram Viana Barreto? Porque ele tinha feito ali um projeto dos terraços do Hotel Ritz, em que havia em cima de cobertura um bocadinho de jardim. Era um jardim ainda um bocadinho mais estéril, mas era uma solução inovadora. E os arquitetos que projetaram este edifício já tinham a ideia de que parte do jardim, aliás, já tinham um bocado aquele desejo, que depois se veio a concretizar, de que o jardim e o edifício fossem quase uma coisa só, não é? Que o jardim se misturasse com o edifício e fosse para cima de alguma parte das coberturas do edifício e vice-versa. E então era preciso dominar essa técnica, porque não estava, agora estamos habituados a ouvir falar em jardins de coberturas verdes, apesar de serem ainda coisas um bocadinho mais tímidas, não é? Porque aqui temos zonas em que temos árvores enormes por cima de cobertura, portanto foi preciso uma grande técnica. E foi chamado o arquiteto Viana Barreto por causa disso. Depois da equipa ganhar, foi decidido contratar o arquiteto Viana Barreto e o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que na altura tinha 32 anos. Mas que já, portanto, eles eram os dois da primeira turma, primeira geração de arquitetos paisagistas em Portugal, e eram muito bons. E eles começaram a trabalhar com os arquitetos e com os engenheiros, era uma grande equipa, trabalharam durante vários anos todos em conjunto, portanto era quase um trabalho transdisciplinar. As ideias contaminavam-se, não era? Isto aqui é o edifício, agora vocês põem aqui umas florzinhas. Foi um trabalho muito transdisciplinar e por isso deu este resultado muito interessante. Mas, segundo os arquitetos paisagistas, eles na altura tinham uma grande preocupação quando quiseram conceber este jardim, até porque tinham consciência que ia ser um jardim, na altura era um parque, de uma certa dimensão e onde tinham bastantes recursos para poderem fazer aquilo que quisessem. Portanto, a grande preocupação deles, segundo as palavras do arquiteto Ribeiro Teles, foi esclarecer aquilo que era uma crise da intelectualidade portuguesa sobre a ideia de jardim, em que não se sabia bem o que era um jardim em Portugal e imitava-se os jardins à inglesa e à francesa. E então eles tiveram a preocupação, mantendo toda a vegetação que já existia aqui, porque isto antes era um parque, tinha sido a Feira Popular durante muitos anos, tinha sido também jardim zoológico e tinha ainda muita vegetação, sobretudo nesta zona toda, a norte nem tanto, porque foi a zona de estaleiros e estava mais degradada, mas um dos pressupostos logo à partida da intervenção era que se mantivesse o máximo possível da vegetação existente, que já era adulta, e era uma mais-valia. Portanto, isso foi tudo mantido, foram criados viveiros para se desenvolverem novas espécies e a grande maioria das espécies que foram postas de novo foram espécies que pertencem à paisagem portuguesa. Mas a várias zonas da paisagem portuguesa, tanto à série do Carvalhal da zona temperada úmida, como à série do Carvalhal da zona seca e quente. Portanto, eles foram buscar vários aspectos da paisagem portuguesa e reproduziram, sem ser com uma preocupação temática, dizer aqui é a montanha do Minho, mas de reproduzir a lógica natural do funcionamento da paisagem, em que a estrutura é muito marcada pela orla e pela clareira. Portanto, existe a mata, existe a orla da mata, que é sempre, sendo uma zona de transição de ecossistemas, é uma zona de enorme intensidade biológica, é onde se abriga a maioria da fauna,
e é onde também há maior diversidade de flora, porque tanto tem ainda plantas que pertencem à mata, como já tem plantas que precisam de mais sol. E depois a clareira, que geralmente é mais monoespecífica e que na paisagem tradicional está associada às zonas de pastagem, não é? A cultura cerealífera. Portanto, aquilo que eles reproduziram aqui foi o mais possível, dentro de uma coisa que é também um espaço muito artificial, porque temos por baixo do lago, por baixo de grandes zonas do jardim, em toda a zona norte, que é a zona de recepção da fundação, temos edifício por baixo. Portanto, lá à frente, inclusivamente, temos zonas do jardim em que temos 60 centímetros de solo, que é muito pouco. E, por exemplo, para podermos ter árvores ali, eles encontraram uma solução inovadora, que é na placa de betão, argamassaram uma malha-sol, que é uma rede de ferro, onde as raízes, à medida que vão crescendo, se entrelaçam e por isso a árvore não cai quando há vento, portanto fica segura, porque geralmente as árvores precisam de crescer para baixo, não é? Portanto, eles tinham acabado o curso com 20 e tal anos, não é? Nesta altura tinham à volta de 30 anos, mas eles tinham sido alunos do professor Caldeira Cabral e tinham ideias muito claras sobre o papel dos espaços verdes na cidade, sobretudo a responsabilidade que eles tinham para o equilíbrio ecológico dos espaços urbanos. Portanto, eles já na altura tinham isso completamente claro. Eles não viam os espaços verdes como uma coisa para enfeitar à volta de um edifício. Essa preocupação ecológica estava sempre presente e acho que é possível verificarmos isso em todos os projetos deles. Depois veio mais tarde a questão da estrutura verde urbana, que foi desenvolvida pelo professor Ribeiro Teles para a cidade de Lisboa, e aí foi toda essa temática foi muito aprofundada, mas nos fundamentos da arquitetura paisagista, que é o livro do professor Caldeira Cabral, já existem os princípios que regem, no fundo, esta concepção de espaços exteriores, nomeadamente o contínuo natural, que é a importância das continuidades ecológicas, nomeadamente dentro da cidade. Porque se nós tivermos ilhas de espaços verdes que não têm comunicação, não comunica a água, não temos comunicação a nível do solo, não temos comunicação a nível das brisas, portanto, os espaços verdes acabam por ter uma função muito reduzida. Nós aqui estamos, portanto, o Jardim da Fundação Gulbenkian está ainda muito próximo do Parque Eduardo VII, do alto do Parque Eduardo VII e de todo o corredor que, entretanto, foi sendo construído, está praticamente concluído até Monsanto. E o que é certo é que, apesar de no início do projeto, portanto, foram feitas plantações, deixou-se o espaço ir ganhando o seu próprio corpo e a sua própria vida. Mas eles próprios já diziam, quando apresentaram, eles os arquitetos paisagistas, quando apresentaram o estudo prévio, que com o decorrer dos anos o jardim iria adquirindo a sua vida própria, nomeadamente ao nível da fauna, e foi isso que aconteceu. Portanto, graças à existência de corredores ecológicos, tem vindo sempre a chegar cada vez mais fauna e a biodiversidade ao longo dos anos tem vindo sempre a aumentar. É muito visível, cada ano há espécies novas, não só de aves, mas existem morcegos, existem anfíbios, existem insetos. Sim, também. Mamíferos menos, não é? Mas existe a biodiversidade tem vindo sempre a aumentar. E isso é fruto da existência de corredores ecológicos, não é? De outra maneira não chegavam cá sozinhos. Sempre teve um papel muito mais político do que o arquiteto Viana Barreto, não é? Sempre foi muito mais, parecia muito mais mediático. E sim, ele sempre lutou por serem
elaboradas políticas mesmo, políticas de paisagem, para que fosse possível termos paisagens equilibradas, tanto a nível urbano como a nível rural. Ele foi o autor também da Lei da REN e da RAN, não é? Que no fundo também na altura da grande construção dos anos 80 foi aquilo que possibilitou proteger os solos, não só os solos com maior valor agrícola, como também as zonas da paisagem com maior apetência para a circulação de determinados fluxos completamente indispensáveis para a vida da paisagem. Que funcionam, portanto, são zonas, nomeadamente as linhas de água, né? As zonas de cabeceira que recebem as águas, as zonas que têm maior permeabilidade a nível da rocha, do subsolo, e que são responsáveis pelo abastecimento dos lençóis freáticos. Portanto, isto era um estudo que não estava feito e que tem sido feito com a implementação da estrutura ecológica nacional, que é fundamental, é como as veias do nosso corpo, não é? Se nós a certa altura começarmos a cortar as veias, o corpo acaba por ir não é bom morrendo. para a saúde. O professor Ribeiro Teles, entretanto, também tem vindo a desenvolver, já há bastantes anos, a ideia da paisagem global e que tem a ver com a alteração que naturalmente tem vindo a acontecer entre aquilo que era, por exemplo, a cidade e o campo na Idade Média, que eram coisas muito bem delimitadas, em que a cidade tinha um papel muito bem definido e que muitas vezes se situava dentro de muralhas, e o campo logo ao lado, portanto as cidades eram muito mais pequenas, o campo logo ao lado fornecia todo o alimento e matéria-prima que as populações necessitavam nas cidades. E com o crescimento das populações, as cidades têm vindo a transformar-se numa coisa completamente diferente, a ocupar as áreas de território, nomeadamente os solos mais férteis, que existiam e que se situavam logo à volta das muralhas, não é? Portanto, a expansão das cidades veio ocupar os solos mais férteis e o grande crescimento populacional das cidades fez com que, neste momento, e já desde há uns anos para cá, o abastecimento alimentar das cidades está dependente de uma rede global em que muitas vezes muitos dos alimentos que nós necessitamos no dia-a-dia vêm de países longíssimos, fazem enormes viagens, são responsáveis pelo enorme gasto de combustível, emissões de CO2 e os arquitetos paisagistas desta primeira geração, logo nos anos 80, começaram logo a alertar para que isto iria ser um problema no futuro, nomeadamente não apenas pela questão do gasto associado ao transporte dos alimentos, mas também por aquilo que hoje em dia chamamos a soberania alimentar, ou seja, com o crescimento populacional, muitos dos países que neste momento vendem os excedentes para outros países podem, progressivamente, e já se está a assistir um bocadinho, deixam de ter determinados excedentes porque têm que alimentar as suas próprias populações. Portanto, quem está muito dependente de um abastecimento exterior corre sérios riscos de no futuro não conseguir alimentar as suas populações. E isso em Portugal realmente é um problema real, porque também com as políticas agrícolas comuns reduziu-se muito aquilo que são as áreas produtivas e a diversidade produtiva. O professor Ribeiro Teles desenvolveu a ideia da paisagem global, em que apresenta uma nova solução para aquilo que é hoje a paisagem rural e a paisagem urbana, ou seja, aquilo que nós hoje temos é uma coisa híbrida. E tendo uma coisa muito mais híbrida e cidades muito extensas e tendo o campo também cada vez mais abandonado, não é? Porque já há cada vez menos pessoas a viver no campo e as populações urbanas são muito maiores, haver aquela preocupação de não só incentivar aquilo que já é uma iniciativa de muita gente, mas estruturar mesmo
uma produção de alimentos, sobretudo alimentos, aqueles alimentos de consumo mais rápido, não é? Próximo ou mesmo dentro das cidades, portanto haver zonas da cidade que são responsáveis pela produção de alimentos para as populações da própria cidade. E daí também a ideia das hortas, porque pronto, não vamos estar a produzir cereais dentro das cidades, porque há determinadas culturas que exigem de facto muita área, não é? E aí essas sim faz sentido existirem mais afastadas, até porque também são alimentos que se conseguem conservar durante mais tempo. Mas os legumes frescos, alguma fruta, faz todo o sentido, porque também não exigem muito espaço, faz todo o sentido serem produzidos muito próximo de onde são consumidos. Portanto, o professor Ribeiro Teles sempre defendeu esta ideia, que era importante existirem pequenas hortas geridas pelas populações, e isso é uma coisa que estamos a ver cada vez mais, não é? E que tem também aquela componente social importante, que é de aproximar também as pessoas, conhecerem-se, a vizinhança, ter uma relação mais próxima. E pronto, existe também a questão da poluição que é preciso ter em conta, portanto temos que produzir os alimentos de certa forma protegidos, ou utilizar consociações de plantas que também ajudem a evitar que se depositem metais pesados, nomeadamente, nesses alimentos hortícolas, mas é possível e é uma solução viável e que cada vez mais está a ser desenvolvida.